Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia porque eu tenho uma informação pra gente começar a semana. Vocês gostam de mercado da bola? Não sei se é o mercado da bola que vocês preferem, mas não deixe de ser uma troca aqui que a gente vai ter sobre o mercado da bola. E é falando de um jogador que desperta interesse de clubes europeus. Recebi a informação nos últimos dias que o goleiro Mikael, que a gente sabe que é desde a base um dos jogadores mais observados por esse mercado externo do futebol brasileiro, um goleiro que é muito protagonista nas categorias de base da seleção brasileira. Ele vem recebendo alguns contatos de clubes europeus, clubes da Alemanha e da Inglaterra, que eu recebi para naturalmente contratar o Mikael e poder contar com o goleiro mais promissor do futebol brasileiro. E eu acho que essa informação ela é importante por si só, porque a gente está falando hoje de um protagonista técnico do time do Atlético, né? Talvez o Mikael não tenha aquele início arrebatador do Bento, mas o Mikael é uma peça muito importante hoje para o Atlético, um jogador com muito teto. Se a gente fala hoje de um Mikael despertando interesse do futebol europeu, eu acho que daqui a 1, 2, 3 temporadas a gente está falando do Mikael atingindo um nível de futebol europeu altíssimo, assim, podendo estar entre os maiores clubes do futebol europeu. Potencial nunca faltou, qualidade nunca faltou. Só que eu acho que essa procura e essa demanda de mercado em relação ao Mikael, ela fala muito sobre o momento do Atlético. Ela fala muito sobre o momento do Atlético. Ah, Tiago, como assim? Hoje, o Atlético consegue segurar o Mikael como a gente segurou o Bento depois de tantas propostas que o Bento recebeu? Eu tenho minhas sérias dúvidas, cara. Hoje, o Atlético pode abrir mão de uma proposta boa pro Mikael? Ou vai buscar uma melhor? Porque a gente sabe, financeiramente, talvez seja o pior momento do clube nas últimas temporadas. Ah, viemos de um superávit? Viemos. Mas viemos de um superávit 10 vezes menor. E um superávit que nessa temporada provavelmente nem vai existir. E ainda tem a situação da dívida da Arena. Então eu vejo um Atlético muito mais vulnerável no mercado. E um Atlético muito mais dependente de vendas de jogadores. E quais são as próximas vendas de jogadores que o Atlético tem para fazer nesse momento? Mikael, Lucas Esquivel e o Bruno Zapelli. Não sei se existe outro jogador dentro do elenco do Atlético que pode proporcionar uma grande venda hoje para o clube. Uma venda de milhões de euros. Não acho. Assim, a queda técnica do elenco do Atlético de uma temporada para outra, ela é muito relevante. E essa queda técnica, ela é real. Então, assim, pro clube, hoje a venda ela tem muito mais valor. Isso pela realidade que o clube passa pra gente, tá, gente? Isso pelo que o clube fala. Quase que de um momento crítico financeiro. O Atlético hoje ele se coloca numa posição de um time frágil financeiramente. Hoje o Atlético se coloca numa posição de um time que tem problemas financeiros. Aí você volta com aquela pergunta, né? Cadê o dinheiro dos últimos superávit? O Atlético fez investimentos, o Atlético, enfim, botou esse dinheiro numa condição que ele não tá tão disposto hoje a abraçar 100% futebol. Principalmente pela situação da Arena da Baixada. São mais 67 milhões que o clube tem que pagar nesse meio de ano. Aí a gente começa a questionar, né? A Arena da Baixada, ela precisava ser estádio de Copa? Óbvio que é muito legal o fato da Arena ter sido estádio de Copa. Não tô diminuindo esse feito que o clube conseguiu. Mas olha a quantidade de efeito colateral que essa dívida da Arena está sendo causada. E acho que a gente precisa falar também. Uma dívida da Arena mal negociada. A prefeitura não vende o potencial construtivo e sobra para o Atlético, não faz muito sentido, né?
Mas no final das contas está muito claro que o Atlético está assumindo uma bucha. Uma grandiosa bucha. E assim, acho que isso fala muito sobre o futuro do clube também, gente. Acho que isso fala muitíssimo sobre o futuro do clube. Ah, em que perspectiva, Thiago? Fala muitíssimo do futuro do clube no sentido da gente, cara, precisar revelar mais. Quando a gente se empolga com o Isaac, quando a gente se empolga com o Abraão, quando a gente se empolga com o Renan Peixoto, são situações que, obviamente, a gente pensa dentro de campo, quanto esses caras eles podem dar um salto, quanto esses caras eles podem melhorar, quanto esses caras eles podem dar uma resposta. Mas, no fim das contas, essa resposta, ela também, em algum momento, vai precisar ser financeira. A gente precisa do salto técnico para dar um salto financeiro e fazer a roda girar. O Atlético é um clube vendedor. A partir do momento que o clube não vende, e obviamente não entram as premiações de outras temporadas, assim, aquela história, ou o Atlético revela, ou o Atlético revela. Então fica mais difícil de entender ainda, por exemplo, como o Léo Déric e João Cruz estão escanteados. Poderiam ser jogadores que, pô, têm total capacidade de dar uma resposta técnica, poderiam ser jogadores que têm total possibilidade de trazer um retorno técnico e financeiro e não são utilizados. Então, assim, o clube ele vive um momento muito importante. Ou o Atlético ele se recupera rápido, financeiramente e esportivamente, ou o Atlético vai dar passos para trás, assim, passos para trás que são duros, cara. O Atlético vai dar passos para trás que são duros. E o Atlético ele cresceu revelando, né? O Moneyball, né? O Atlético abraçou o Moneyball. O Atlético não chegou aqui, porra, contratando grandes estrelas e parará. Isso, desde que o Petralha chegou, o Moneyball é uma realidade no Atlético. Se a gente regredir nesse aspecto, cara, ferrou. Então, assim, tem que ter uma cobrança da diretoria pra dentro de campo. Por enquanto, Mikael, Zapelli, Esquivel, ainda gera ali um cenário positivo. Mas a gente precisa transformar, assim, a próxima fornada. É escrotamente, tipo, é escroto falar isso. Assim, é muito mercantilizado essa análise, mas é real. E a próxima fornada precisa ter Isaac, que já vem recebendo propostas de clubes europeus, sondagens, né, de clubes europeus, Abraão, que já passou pela Europa. Sabe? Vocês não sabem, mas o Sevilha bateu na porta pelo Isaac. O próprio Renan, acho que é um moleque que tem potencial. Aí João, Léo Déric. Ó, fazia a roda girar. Fazia a roda girar. Enquanto a SAF não chega e a gente continua sendo dependente nesse sentido, fazia a roda girar. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau, tchau.